Amém, irmãos? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 12. Lucas capítulo 12, nós vamos meditar hoje a partir do verso 22. Amém? Todos os irmãos encontraram? Lucas 12, 22, graça e paz para você que está nos assistindo aí da sua casa, que o Senhor possa estar sobre a sua vida. Acompanhe conosco também, capítulo 12 de Lucas. A partir do verso 22, nós vamos ler até o verso 34 nesse primeiro momento, irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o vosso sustenta, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corpos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à vossa estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem e não trabalham nem fiam. Digo-vos, porém, nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, ou não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu, que nunca acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos suplicar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome e nos alegramos, Pai, na Tua presença mais uma vez. Nos alegramos nessa noite em meio aos louvores que entoamos aqui, Pai. Clamamos também ao Senhor que venha falar conosco por meio da Tua palavra. Desejamos fazer o Teu nome conhecido, desejamos fazer o Teu nome glorioso. Conduza os nossos corações para isso. Conduza as nossas mentes, Pai, para a Tua santa palavra. Conduza os nossos corações para uma vida vivida para a Tua glória. Nós pedimos ao Senhor, fale conosco nessa noite. Direcione a Tua igreja nessa noite, não somente aqui nesse templo, mas onde nesse momento estiver sendo ensinada a Tua palavra, onde o Teu evangelho estiver sendo anunciado nesse momento, nós também suplicamos que o Senhor fale a Tua igreja invisível. Nos conduza todos na edificação pela Tua palavra, Pai. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Podem assentar-nos. Estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus segundo Lucas, né? Estamos aqui já no capítulo 12. E quando estamos no meio do capítulo, eu queria voltar com os irmãos rapidamente, desde o início, fazendo só um breve resumo daquilo que nós já refletimos ou daquilo que nós já meditamos, para nós entrarmos de fato no texto que nós lemos nessa noite. Nós vamos ver que no final do capítulo 11 de Lucas, Jesus havia feito uma série de sermões, uma série de exortações, inicialmente acerca dos fariseus e da conduta dos fariseus. Nós vamos ver que quando o capítulo 12 foi iniciado, Jesus encerra com uma demonstração em relação aos fariseus, falando para os discípulos para que eles cuidassem para não provar do fermento dos fariseus, a qual era a hipocrisia. Jesus, no capítulo 11, já havia denunciado a respeito dessa religiosidade hipócrita dos fariseus, a respeito da conduta religiosa deles, de que
se preocupavam apenas com uma religião de aparência, se preocupavam apenas com uma religião que poderia ser vista aos olhos das pessoas, mas de fato não se preocupavam com aquilo que Deus pensava a respeito deles. É por isso que o verso 2 vai dizer assim: mas nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de tornar conhecido de fato. Continuando, Jesus também vai começar a exortar aquele povo, os discípulos de forma geral também, acerca daquilo a qual eles haviam de temer. De fato que eles não haviam de temer os homens que poderiam tirar a vida deles, mas deviam temer aquele que poderia lançar a alma deles no inferno. Ou, se nós analisarmos essa passagem, podemos perceber que Jesus nos chama a preocupação em relação à eternidade, ou nos chama a preocupação em relação ao mundo vindouro. A partir do verso 13 nós vamos ver também, Jesus começa trazendo instruções acerca da vida, ou da vida que os discípulos deveriam viver, ou da vida que nós cristãos deveríamos viver, ou daquilo que talvez não nos define como a nossa vida. Nós vamos ver que Jesus no verso 15 vai dizer que acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não se consiste na abundância daquilo que ele possui. Jesus está trazendo um duro discurso contra a avareza, contra um pecado que nós todos estamos sujeitos a ele, e de fato que aquilo não define a nossa vida. E chegamos então no verso 22. E Jesus mais uma vez vai trazer essa mesma perspectiva do verso 15. Eu quero começar com esse paralelo do verso 15 e do verso 22 nessa noite. E disse aos seus discípulos: porquanto vos não digo que estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, e nem pelo corpo, sobre o que vestireis. No verso 15, Jesus fala que a vida não é definida pelas riquezas. E aqui Jesus está falando que a vida também não é apenas o sustento. E o corpo não é apenas aquilo que se veste. Talvez nós poderíamos fazer uma primeira pergunta, olhando apenas para esse versículo: o que é a vida? Se nós olharmos de forma geral, nós vamos ter muitos conceitos ou muitas explicações para aquilo que é a vida. Hoje, por exemplo, nós temos um embate sobre quando a vida se inicia. As pessoas querem determinar até quando, de fato, a vida para uma criança no ventre da sua própria mãe. Com isso, nós temos leis como a do aborto, que promove o assassinato de crianças no ventre, como se elas não fossem uma vida ainda. Nós vamos ver uma tentativa de explicação psicológica sobre como nós devemos viver a vida. Nós vamos ver explicações sobre como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas. Nós vamos ter tentativas biológicas de explicar a origem da vida fora da Bíblia, através da evolução, e o que nós fazemos. Nós vamos ter a orientação da saúde sobre aquilo que nós devemos fazer com a nossa vida. Mas o que a Bíblia diz a respeito da nossa vida? De forma literal, olhando para esse texto, se nós voltarmos na palavra vida aqui, no grego nós vamos ver que no verso 22, a palavra que define vida é psique, que significa alma. Nós temos uma outra definição para a palavra vida também, que é pneuma, que significa espírito. Dentro da teologia nós vamos ter duas ramificações para a vida. Uma ramificação tricotômica, que vai falar que a nossa vida é feita de corpo, alma e espírito. E uma outra interpretação, a dicotomia, que corpo e alma são apenas uma coisa, espírito e alma são apenas uma coisa, e corpo, espírito e alma formam então um ser, ou uma vida, como a interpretação dicotômica disso. Mas se nós olharmos para esse texto, ou nos perguntarmos aquilo que Jesus está propondo para os discípulos aqui, nós vamos ver que a vida não é apenas o sustento, ou a vida não é apenas as riquezas, ou o corpo não é apenas aquilo que se veste. O que Jesus está chamando a reflexão dos discípulos talvez é aquilo que se define por vida. E se nós olharmos para o nosso cristianismo, ou quando nós continuarmos lendo o texto, nós vamos perceber isso também. O que define a nossa vida hoje? O que te define? O que define a sua identidade? Jesus está exortando exatamente com que aqueles discípulos não se apegassem a coisas que poderiam defini-los. Se nós olharmos para o mundo de forma geral, nós vamos perceber que aquilo que identifica um homem, muitas das vezes está relacionado com aquilo que ele conquistou ou aquilo que ele tem. Um homem rico, por exemplo, ele é definido pela sua riqueza. Jeff Bezos é um
se algumas pessoas conhecem esse nome e já ouviram falar desse nome, a única coisa que elas sabem a respeito dele é que ele é um homem rico. Então a riqueza tem que definir quem ele é. Apenas um homem rico. Nós não temos detalhes sobre o tipo de vida que ele leva, sobre aquilo que ele acredita, sobre quais são as suas convicções, sobre aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Nós conhecemos talvez as empresas que ele tem e que ele de fato é um homem rico. E isso é o que define talvez a vida dele. Mas se nós olharmos para nós, se nós olharmos para a nossa caminhada, o que nós temos preocupado ou o que tem nos definido? O mundo em todo o tempo quer nos dar um rótulo, quer colocar algo sobre nós que possa nos definir com clareza. E nós muitas das vezes nos apegamos a isso. Perceba alguém, por exemplo, que tenta levar a vida fitness, por exemplo. Já parou para pensar em alguém que começa um regime? E quando ele leva esse regime ao extremo, já começou com uma pessoa que só come folha, que só come salada, que só preocupa com alimentação saudável. Já percebeu que muitas das vezes isso define a pessoa? Ela não se contenta apenas em comer a salada dela. Tudo que ela fala é sobre a salada dela. Se for conversar com ela, nossa, mas você tem que comer uma salada de batata integral. Você tem que comer alface, você tem que comer isso, tem que comer aquilo, você tem que comer arroz integral, maravilhoso. A pessoa não se contenta só em comer, ela tem que falar daquilo para todo mundo. Ela não contenta de falar, toda oportunidade que ela tiver, ela vai tirar uma foto da comida dela e vai mostrar para o mundo. Essa é a melhor comida do mundo, você tem que comer dessa comida. E todas as vezes que você olhar para aquela pessoa, você fala assim, a menina da salada, o rapaz da salada, isso aí é fitness, isso aí é saudável. Aquilo define quem ela é. O tipo de comida que ela come define quem ela é. De forma geral, talvez nós somos sujeitos às mesmas coisas. Nós podemos ter um gosto determinado e temos até um certo exagero sobre esse gosto, de tal modo que, se um dia, por exemplo, eu não comer churrasco, eu vou ficar triste. Eu gosto bastante de churrasco, mas se eu me apegar a essas coisas, ou me apegar tanto a isso, de tal modo que a falta disso me entristece, ou a falta disso me frustra, é isso que vai me definir. Eu vou ficar conhecido como menino que gosta de churrasco, do mesmo jeito que a menina que gosta de folha, e tudo para ela é folha. Então nos vale uma pergunta: o que tem nos definido? O mundo está tentando criar uma identidade para mim e para você. O mundo está tentando todo tempo criar várias identidades, e o que nós fazemos? Nós nos moldamos a essa identidade. Então Jesus está dizendo assim: a vida é muito mais do que o sustento de vocês. A vida é muito mais do que aquilo que vocês colocam sobre a mesa. A vida é muito mais do que aquilo que vocês comem. Jesus está dizendo isso para os discípulos nesse momento. Se nós olharmos para a aparência, de certo, o corpo é muito mais do que aquilo que se veste. Vestimenta traz essa ideia de aparência, de como o mundo nos vê, ou como as pessoas nos veem. E quanto é a preocupação que nós carregamos hoje com a aparência? Quanto é a nossa preocupação que nós queremos estar em determinado padrão, em determinado molde, porque afinal isso está na moda. Porque afinal isso é considerado bonito, porque isso chama atenção, porque isso é legal. Tem uma época que a maioria dos homens não tem barba. A moda está sem barba, todo mundo sem barba. Mas tem uma época que a moda é barba, todo mundo barbudo. É uma verdade. Mas se pensarmos um pouco mais profundamente, isso nos toma como definição de tal modo, especialmente que talvez tenha uma vida rigorosa na academia. Ele malha, ele se preocupa com o corpo. Mas ele não se preocupa com o corpo somente pela saúde, mas ele se preocupa com o corpo na estética da sua aparência. Ele é capaz de ir na academia, domingo a domingo, se a academia estiver aberta. Aquilo vira quase que um culto ao corpo. Por quê? Aquilo define a pessoa. A fonte da felicidade está naquilo. A fonte da felicidade dele está em aparentar ou demonstrar uma vida saudável. Assim como é, talvez, para uma mulher que a fonte da sua felicidade está em demonstrar o seu corpo. Isso define. A roupa que ela veste define ela, por isso que ela sempre se atualiza, ela sempre está na moda. Ou é por isso que nós vemos um consumismo frenético como nós vemos hoje, em pessoas que querem a cada dia se adaptar para tentar se definir, para tentarem encontrar ali a sua felicidade final. Muitas das vezes nós também não temos sido definidos pelos nossos sonhos e pelos nossos objetivos. Talvez você conheça alguém que, quando se fala o nome da pessoa, você pensa naquilo que a pessoa faz, no tipo de trabalho que ela faz. Não é apenas porque ela é melhor naquilo que ela faz, mas simplesmente porque a vida dela
gira em torno de tudo aquilo, gira em torno daquele trabalho. Talvez ele é um artesão e a vida dele gira em torno daquilo. Se um dia ele não poder exercer aquilo, ele vai ficar completamente frustrado, completamente amargurado, a vida dele vai perder o sentido, porque aquilo ali está definindo o tipo de vida dele ou a vida, o que ele é. Talvez nós já tenhamos visto uma pessoa que tem um complexo de limpeza. Tudo para ela ficar limpo em todo tempo. Ela não pode ver uma gota de sujeira. Ela pode ter acabado de limpar. Se ela vê uma sujeirinha, ela vai lá e tira. Porque ela não suporta a ideia de receber alguém ou de que alguém veja o ambiente que ela cuida, a casa dela, seja no trabalho dela, com uma marca de sujeira. Porque o que define ela é o zelo, é o cuidado, uma pessoa que cuida muito bem das coisas. E se algo estiver fora do lugar, ela fica triste. Se uma panela não estiver do jeito que ela quer, ela briga com o marido, ela briga com os filhos, ela se coloca em uma situação de infelicidade. Mas por que nós estamos falando disso nessa noite? Mas por que nós estamos pensando a respeito daquilo que tem nos definido ou estamos nos perguntando o que nos define? Porque se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver o quê? Considerai os corvos que nem semeiam e nem cegam, e nem tem dispensa e nem celebre, Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves? E em qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou qual de vós, tendo cuidado de vossa vida, em outras traduções, pode acrescentar uma hora a mais na sua vida? Na NVI, por exemplo, fala desse modo. A grande pergunta é, o que tem nos causado preocupação, ou o que tem nos causado ansiedade? Porque esse texto vai falar exatamente sobre ansiedade. Nós poderíamos muito bem parar e nos perguntar o que é ansiedade, refletirmos a respeito da ansiedade, darmos conselhos de como não ser ansiosos. Mas antes de nós olharmos apenas o aspecto prático da ansiedade, nós devemos nos perguntar o que nos tem preocupado. Quais são as nossas preocupações? Porque quando nós olhamos para dentro de nós e vemos as nossas preocupações, vemos de fato o que é uma preocupação. É uma ocupação que nos aflige, é algo que nós fazemos ou temos que fazer que não aconteceu do nosso jeito e faz com que nós de algum modo nos desesperemos por dentro. Nós fiquemos aflitos por algo que fugiu talvez do nosso controle. Mas nós devemos nos perguntar então como cristãos, quais são os motivos da nossa preocupação? Será que os nossos motivos de preocupação, muitas das vezes, eles não estão inteiramente ligados com aquilo que nos define? Será que a maior preocupação que nós temos não está ligada não com a nossa vida para com Deus de fato, mas sobre quem nós somos para o mundo? E é por isso que nós temos andado tão ansiosos? E será que é por isso que nós não temos andado também tão desanimados, tão frios? Porque nós esperamos uma coisa, nós planejamos uma coisa, porque nós queremos chegar talvez a um determinado resultado, aquilo não acontece do nosso jeito, então nós sofremos muito por aquilo. E quando nós não alcançamos aquilo, nós nos frustramos. Mas muitas das vezes nós planejamos e não nos chegamos a Deus para saber se aquilo era o que Deus queria para nós. Muitas das vezes nós nos ocupamos tanto em fazer que não paramos para ouvir aquilo que deveria ser feito. Isso não apenas de forma genérica, mas aquilo que deveria ser feito com as nossas vidas. Será que nós não temos sofrido tanto por coisas que nós não fomos chamados para fazer? Ou com preocupações que têm ocupado o nosso tempo, da qual não deveriam estar ali em nós? Porque muitas das vezes a ansiedade é fruto daquilo que nem aconteceu. É uma preocupação com algo que está no futuro ou está além do nosso controle. Muitas das vezes, muito daquilo que nós nos preocupamos nem sequer irá acontecer. E é por isso que Jesus está chamando aqui os discípulos a confiança de fato. Porque olha como ele vai terminar o versículo. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda odeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. O que Jesus está falando é assim: vocês estão preocupados com tantas coisas, ou com tantas definições, talvez que eu não tenha colocado para vocês, que vocês estão se esquecendo que sou eu que cuido do lírio dos vales, e nem Salomão se vestiu com a glória deles. E eu que cuido deles, que é muito menor do que vós.
como eu cuidarei de vós? Cristo está nos chamando, Jesus está exortando os discípulos ao cuidado que Deus tem para aqueles que pertencem a Ele. E que de fato nós devemos lançar todas as nossas preocupações nele. Toda a nossa confiança deve ser lançada nele. E é exatamente por isso que ele vai dizer: e se Deus assim investe a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Cristo termina chamando os discípulos e falando com aquela multidão que eles são homens de pequena fé, porque eles estão preocupados, eles não estão confiando. Se lermos esse texto, ou talvez nós já tenhamos até ouvido uma outra perspectiva desse mesmo texto, porque muitos por aí ao ler esse texto vão dizer assim: você só não alcança grandes coisas porque você não tem uma grande fé. Muitas das vezes algumas pessoas vão pegar esse mesmo texto e vão dizer assim: Deus cuidou dos negros dos vales e Ele está cuidando de você. E se Ele está cuidando de você, tudo que você pedir, Ele vai te dar. Se Ele não te der, é porque a sua fé é pequena. É o que a gente às vezes tem ouvido por aí. Pequena fé, pequenas conquistas. Grande fé, grandes conquistas. Esse é o discurso que se tem por aí. É um discurso que não se fala de fé, mas se fala de coisas que nós queremos e que Deus se torna obrigado a fazer porque nós queremos, e as pessoas chamam isso de fé. E quando elas não acontecem, essas mesmas pessoas chamam isso de falta de fé. Mas não é isso que Jesus está ensinando com esse texto. Jesus está ensinando com esse texto que a verdadeira fé se descansa nele ou confia nele sem saber o que está por vir. Fé não é apenas desejar algo ou esperar algo. Fé é confiar. É confiar no cuidado de Deus. É confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas é muito fácil nós confiarmos que Deus tem o controle de todas as coisas quando nós também temos o controle das coisas ou daquilo que está ao nosso redor. Mas aqui o desafio do texto é confiar em Deus quando não se tem o controle das coisas. É sobre isso que esse texto fala. O texto está falando sobre confiar em Deus em meio à incerteza. Porque a ansiedade se apoia naquilo que é incerteza na nossa vida. E Cristo está falando assim: confie em meio à incerteza. Descanse em meio à incerteza. Vocês não podem acrescentar uma hora em vossas vidas. E Ele é quem nos dá a vida. É diferente dessa fé mercantilizada, essa fé vendida. É uma fé que nos chama a renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, a refletirmos sobre aquilo que tem nos definido ou definido as nossas vidas e vendo o que há em nosso coração e se de fato há confiança nele. Veja que o próximo versículo vai trazer muito mais lucidez a respeito disso. Veja o versículo 29. Não perguntei, pois, o que há vez de comer ou o que há vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam essas coisas, mas o vosso Pai sabe que vocês necessitam delas. O versículo diz que Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos e que nós não devemos então nos apoiar apenas nos pedidos ou nos clamores ou na ansiedade, mas sim nele. E o próximo versículo talvez é o versículo chave que vai trazer clareza a todo o restante do texto. O verso 31, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante, porque até aqui nós pensamos a respeito daquilo que define a nossa vida. Nós somos chamados então a ver aquilo que é prioridade, a ver aquilo que é importante para nós. Somos chamados a descansar em Cristo, mas é somente aqui no versículo 31 que Cristo está dizendo aquilo que é importante para a vida de um cristão. Aquilo que deve definir nós como cristãos é o nosso desejo pelo reino. Aquilo que deve definir a nossa vida é a eternidade. Aquilo que deve definir um cristão, de fato, é ser conhecido por Cristo ou pertencer a Cristo. Logo então, a nossa preocupação, ou o nosso desejo, ou a nossa ocupação se conclui nesse versículo. Buscai ao Senhor. Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o interessante do verso é que ele não fala o seguinte, ele não fala, buscai ao Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Nós escutamos muito isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então, é como se fosse um código, né? Uma chave mágica. Vamos buscar a Deus
E tudo que a gente quiser, Deus vai nos dar. A gente buscar Deus, Deus vai nos dar carro. A gente buscar Deus, Deus vai dar carro, vai dar mansão, vai dar isso, vai dar aquilo. Não. O texto está falando, buscai antes o reino de Deus e todas estas, comer, beber e o que vestir. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E na maioria das vezes, Ele nunca vai dar tudo aquilo que nós queremos. Para pensar nas suas orações. Tente lembrar talvez de um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de luta que você tenha passado na sua vida. Pense a respeito das suas orações que você fez durante esses períodos. Se Deus realmente tivesse ouvido todas as suas orações, você estaria aqui nessa noite? Se Deus realmente tivesse feito tudo que nós sugerimos para que Ele fizesse em nossos clamores, onde nós estaríamos? Eu sei de mim, eu não estaria aqui, eu estaria morto. Então, Deus não é aquele que dá tudo aquilo que nós queremos, ou tudo aquilo que nós desejamos, porque como um bom pai, Ele sabe exatamente o que o filho precisa, e muitas das vezes, nós não damos aos nossos filhos tudo aquilo que eles querem, porque nós sabemos que aquilo não é bom para eles. Quantos de nós, talvez como Elias já desejou a morte, já desejou estar com Deus na glória, mas ele não fez isso porque nós pedimos, mas ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Então esse verso fala do cuidado de Deus para conosco, da fidelidade de Deus, mesmo nós sendo infiéis, mas ao mesmo tempo ele também lança para nós aquilo que deve nos definir, ou aquilo que deve ser a prioridade, ou aquilo que deve ser a motivação da nossa vida, aquilo que deve ser o nosso deleite. Porque ele também não diz, buscai o reino de Deus. Ele diz, buscai antes o reino de Deus. Ou, buscai primeiro o reino de Deus. Aí fica muito fácil sondar as nossas ansiedades. Aí fica muito simples com esse versículo sondar as nossas preocupações, porque se nós buscarmos antes o reino de Deus, não haverá espaço para preocupações que nós tanto carregamos, com tantas outras coisas que nós desejamos ou queremos, ou talvez até fique útil para nós. Mas se buscarmos antes o reino de Deus, ou se Deus é primeiro em nós, ou é a primazia das nossas vidas, é algo até que eu compartilhei hoje. Se Deus estiver no centro do meu coração, se Deus estiver no centro do seu coração, todas as coisas na sua vida estarão no lugar onde elas devem estar. Portanto, Deus deve ser o primeiro em nós. Deus deve ser o nosso primeiro desejo. É Deus que deve ser o nosso deleite. Porque se Ele de fato reina, todas as coisas vão estar no lugar. Se Deus reina no nosso coração, nós sabemos como conviver dentro do nosso casamento. Nós vamos saber como nós vamos criar os nossos filhos. Nós vamos saber como nós nos comportamos, ou vamos ter uma devida reflexão a respeito do nosso trabalho, ou como nós convivemos com as pessoas ao nosso redor. Se Deus estiver no centro do nosso coração, o restante vai estar no lugar que deve estar. Talvez é nisso que nós devemos nos apegar nesse tempo que nós temos vivido. E percebemos que, de fato, o Senhor nos ama e o Senhor nos tem chamado para Ele. Veja o verso 32 para nós encerrarmos, caminharmos aqui para o final. Verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou a dar-vos o reino. É interessante que Deus vai falar a respeito de buscar Ele em primeiro lugar, e talvez nós vamos assimilar a ideia de que quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, ou quando nós nos voltamos para a vontade de Deus, ou quando nós oramos, ou quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós nos consagramos, nós talvez vamos carregar uma ideia de que a partir daquele momento nós estamos conquistando um pouco mais o nosso lugar no reino de Deus, como se fosse algo que nós pudéssemos fazer. Muitas das vezes nós vamos achar que nós estamos mais próximos do céu por aquilo que nós estamos fazendo. Mas no verso 32 ele vai dizer o seguinte: olha, não temas, vocês são de fato um pequeno rebanho. Isso está falando para os discípulos que estavam em meio à multidão porque conheciam a Cristo, mas isso serve de fato para nós como igreja. Porque diante do mundo que vivemos, nós somos olhados muitas das vezes como pequenos, nós somos olhados muitas das vezes como os fanáticos, nós somos vistos muitas das vezes como a escória desse mundo.
Nós não somos talvez tão bem aceitos, mas nós bem encaramos isso, porque agradou o Pai nos dar o reino de Deus. Isso também coloca em nossa mente, em nosso coração outra coisa. Não é o nosso buscar a Deus em primeiro lugar que nos faz alcançar o reino, mas de fato o fato que Deus já nos deu, de que Ele já nos concedeu a salvação, de que Ele já nos concedeu as moradas eternas por meio de Cristo Jesus. E agora nós estamos sendo chamados, então, para termos o nosso deleite, ou a nossa alegria, ou a nossa satisfação em Cristo. Porque, de fato, tudo que podia ser feito no que diz respeito à salvação, já foi feito na cruz do Calvário. Nós não podemos fazer nada. Tudo foi feito por Cristo na cruz. Nós somos chamados por Cristo, nós cremos por meio do Espírito Santo, nós somos santificados pelo Espírito Santo, nós somos edificados pela palavra por meio da vontade de Deus. É Ele que tem nos conduzido para esse caminho de salvação. Então quando nós vemos esse fechamento, ou quando nós vemos esse verso a respeito do reino de Deus, nós vamos pensar em uma coisa: nós já temos o reino, nós já somos chamados para esse reino, nós já vivemos para esse reino, nós somos exortados aqui a buscar primeiro o reino de Deus, é para que nós possamos então contemplar Deus enquanto nós ainda não estamos plenamente com Ele. É para que então nós venhamos desfrutar de Deus enquanto ainda nós não estamos em uma totalidade com Ele na glória. Porque veja que nós refletimos até então, que um homem rico se define pela sua riqueza. Alguém, talvez fanático pela comida, vai se definir por aquilo que come, ou pelo tipo de vida. Ou seja, o deleite desse homem rico está no dinheiro, a sua felicidade está no dinheiro, a sua satisfação está no dinheiro. E a falta de dinheiro vai trazer preocupação, desespero, frustração, amargura, tristeza. Para alguém da alimentação, fitness, a sua felicidade está naquela comida, a sua alegria, ali está, o seu amor é derramado daquilo, tudo que ela tem está ali. Se tirar aquela comida dela, ela vai viver infeliz. Alguém que tem a sua realização no trabalho, alguém que tem a sua realização no filho, alguém que tem a sua realização no casamento, por exemplo, ele é perdidamente apaixonado pela esposa dele. Se ele perde a esposa, se acontecer uma fatalidade, Deus leva a esposa, ele vai viver infinitamente infeliz, infinitamente amargurado, infinitamente frustrado, porque a fonte final da sua alegria era a sua esposa, a fonte final da sua alegria era o seu filho, e aconteceu uma tragédia, a pessoa talvez perdeu o filho, então ela nunca mais vai ser feliz, porque a fonte final da felicidade era o filho, a fonte final da felicidade era o trabalho, a fonte final da felicidade era um diploma, e quando ele perdeu a capacidade de mostrar o quanto ele sabia, ele se tornou amargamente infeliz. Mas quando nós somos chamados para buscar a Cristo e desfrutar a Cristo e nos deleitar em Cristo, nós somos aqueles que podemos perder todas as coisas, mas jamais perderemos a nossa felicidade. Glória a Deus. Nós somos aqueles que podemos suportar as tragédias, mas nós não vamos viver amargurados ou frustrados pelo resto da nossa vida, mas vamos viver consolados pelo nosso Deus que nos chamou para a eternidade, não por aquilo que é temporal. Porque a fonte final da nossa alegria, o nosso deleite está em Deus. E é esse deleite que define a nossa vida cristã, é esse deleite que define o nosso desejo por Ele, é esse deleite que nos encaminha a viver dia após dia, de modo que o nome dEle seja glorificado. Sabe o que significa? Que não há pecado nenhum em trabalhar, não há pecado nenhum em amar a esposa, não há pecado nenhum em amar o seu filho, não há pecado nenhum em ter uma alimentação saudável, não há pecado nenhum em fazer academia, não há pecado nenhum em viver do seu ganho ou ter o seu lucro de forma honesta, de forma justa, não há pecado nenhum em prosperar, não há pecado nessas coisas. A grande questão é que nós vamos perder o rumo se alguma dessas coisas se tornar a fonte final da nossa alegria, se tornar a fonte final do nosso prazer. Porque quando elas se tornam a fonte final da nossa alegria, do nosso prazer, elas vão se tornar a fonte das nossas preocupações, das nossas aflições, das nossas ansiedades. Então, em vez apenas de pensarmos sobre a ansiedade de forma pragmática, pensando talvez em conceitos de como não sermos ansiosos, pensemos naquilo que tem nos feito
preocupados nesses dias? Será que nós estamos tão desesperados por causa do coronavírus que nós já perdemos até a esperança de cultuar o Senhor, de nos reunirmos como igreja? Será que o fato do coronavírus estar no mundo tem causado mais mal que se nós tivéssemos pegado ele e sido curados? Será que nós estamos sofrendo de uma ansiedade tão grande, tão profunda, que nós somos quase levados à depressão por causa dessa doença que até o momento, graças ao Senhor Jesus Cristo, não nos alcançou? E que sim, fez muitas vítimas de fato, mas muitos se recuperaram também. O que tem nos definido, o que tem causado as nossas preocupações? E talvez vamos fechar com o verso 34, que vale como a última pergunta para nós levarmos para a nossa reflexão em nossa casa, porque aquilo que é importante para nós, aquilo que define onde está a nossa alegria, onde está o nosso amor, onde está o nosso deleite, de fato, isso é o nosso tesouro, isso é o que importa para nós. E o verso 34 vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mas antes ele fala sobre acumular tesouros no reino celestial, onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Então eu queria encerrar com uma pergunta: onde está o seu tesouro? Onde está o teu coração? O que tem definido a sua vida? Não sei, eu tenho dúvidas. Sonde no seu coração quais são as suas principais preocupações. Quais são os motivos da sua ansiedade? O que tem tirado o seu sono? Ou o que tem tirado o nosso sono? O que tem nos preocupado? De fato, isso tem tamanha importância, isso tem tamanha relevância para nós? De fato, isso merece tanta a nossa atenção? Será que isso merece a nossa atenção mais do que o próprio Deus? Será que esse desespero é capaz de ser maior do que a confiança que nós devemos depositar em Cristo Jesus, que tem cuidado de nós e não perde o controle? Essa é a mensagem que eu queria deixar nessa noite. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, possa ter falado ao coração de cada ouvinte. Fique de pé, vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar ao Senhor para que Ele traga paz em nossos corações, em meio ao caos. Em meio sim ao caos que está acontecendo muito, mas muitas das vezes o caos que tem dentro de nós e que nem aconteceu ainda e que está tão longe, a gente já está tão preocupado, a gente já está sofrendo tanto, a gente já está tão ansioso, a gente já está tão desesperado. Que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, Ele venha reinar de fato em nosso coração. Vamos orar para que de fato, reinando em nosso coração, Ele coloque todas as coisas em seu devido lugar em nossas vidas. Quando eu digo isso, eu digo de forma de dentro para fora, não apenas naquilo que nós podemos ver, mas sim naquilo que tem nos preocupado, sim naquilo que tem nos afligido. Talvez Deus não vai resolver a nossa situação, ou não vai trazer luz ou clareza para a incerteza que nós temos para o nosso amanhã, mas Ele é o Deus capaz de nos dar paz e dizer: fique tranquilo, acalma o teu coração, eu estou no controle de tudo. Nisso nós confiamos, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra de Deus Pai, e nada foge dele. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, Pai. Clamamos ao Senhor perdão, Pai, pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, perdão muitas das vezes pela nossa pequena fé, perdão pelas muitas vezes que temos permitido que outras preocupações, que outras situações tenha causado em nós tamanha aflição e tenha nos definido. Nos perdoe pelas vezes que nós preocupamos com qualquer outra coisa nas nossas vidas e por um instante esquecemos que o Senhor deve ser a primazia, que o Senhor deve ser o primeiro, que nós devemos nos curvar diante de Ti e buscar a Tua face, buscar conhecer a Ti, onde está o nosso deleite, onde está a nossa alegria, Pai. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, traga paz ao nosso coração, traga paz ao coração da igreja, traga paz ao coração de cada um, Pai. Traga tranquilidade, Pai, que essa ansiedade ou essas ansiedades sejam dissipadas, não apenas na expectativa de que todos os problemas serão resolvidos, mas de fato que os problemas eles são pequenos demais diante de Ti, que eles são pequenos demais diante da Tua majestade, de que de fato eles não merecem tanta atenção
como nós temos dado e deixando de dar essa atenção ao Senhor, à Tua palavra, a um relacionamento de intimidade e de profundidade com o Senhor, Pai. Nos leva de volta, Pai, um relacionamento profundo, Pai, contigo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai, endireite os nossos caminhos, a fim de jubilarmos em Tua presença, a fim de contemplarmos os Teus grandes feitos, a fim de bendizermos o Teu nome com grande alegria, com alegria indizível, para que o mundo se confunda. Que alegria é essa que há nesse povo? Que alegria é essa que há nesse pequeno rebanho? Mas que eles vejam, que eles olhem, mas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e que eles possam ser transformados e mudados e tornando conhecedores de quem o Senhor é, por intermédio de nós, a qual o Senhor chamou para a glória do Teu santo nome. Nós bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a vida de todos os irmãos, hoje, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.